Meus irmãos, estamos chegando novamente, podemos dizer, rapidamente ao feriado da Páscoa. E é muito comum neste período nós buscarmos nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo aquilo que ele nos traz como informações acerca desta festa que se iniciou entre os judeus e que encontrou assento também entre os cristãos. E é muito comum também nesse período desse feriado se falar das 7 palavras que Jesus proferiu na cruz. São elas: a primeira, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Registrou o historiador e médico Lucas no seu Evangelho, capítulo 22, versos 33 e 34. A segunda, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas também registrou essas palavras no seu Evangelho, capítulo 23, versos 43. A terceira, mulher, eis aí o teu filho e eis a tua mãe. Essas palavras foram registradas pelo evangelista João, lá no capítulo 19, versos 26 e 27 do seu Evangelho. A quarta palavra, Deus meu, por que me desamparastes? Marcos registrou essa verdade no seu Evangelho, capítulo 15, verso 34. A quinta palavra, e angustiante, quando o nosso mestre e redentor disse, tenho sede. João registrou isto em seu Evangelho, no capítulo 19, verso 28. A sexta palavra, já caminhando para a consumação da obra da redenção, Cristo disse, está consumado, e João registrou esta verdade no seu Evangelho, no capítulo 19, versículo 30. E por fim, já consumando a obra da redenção, o nosso mestre, o nosso redentor, supremo pastor, o amado da nossa alma disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está registrado aí na sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso 46, quando o evangelista disse, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Meus queridos irmãos e amigos, nós precisamos de compreender quais as implicações das 7 palavras pronunciadas por Jesus na cruz do Calvário, mas eu quero me deter de forma especial na 7ª palavra que está registrado por Lucas no seu Evangelho, como lemos aí no capítulo 23, verso 46. Eu acredito que há muitas lições a serem aprendidas quando nós lemos Lucas capítulo 23, verso 46, a 7ª palavra pronunciada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E a primeira coisa que nós podemos aprender à luz desta declaração, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é que essas palavras do Senhor Jesus revelam a sua intimidade para com Deus. E o que é interessante é nós percebermos que esta declaração, ela nos remete também àquele momento que antecedeu o martírio da cruz, quando o Senhor Jesus, no Getsêmani, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, a primeira lição que nós podemos extrair da 7ª palavra do Senhor Jesus na cruz, quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é que ele revela a sua intimidade com o Pai. Ele sente-se como filho, que foi acolhido, que foi provido em todas as suas necessidades, e ainda ali, naquele momento de dor e de martírio, ele continua nessa intimidade com o Pai, chamando-o de Pai, sabendo que ele estava cuidando de tudo. Mas há uma segunda lição preciosa que nós precisamos aprender à luz de Lucas, capítulo 23, verso 46. Precisamos entender que esta palavra nos remete ao cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento relacionadas ao plano da redenção,
porque elas estão se cumprindo agora instantaneamente, quando Jesus faz essa declaração. Talvez você considere isso disso ao menos, e sobretudo por não compreender as implicações e esperança que tomou o coração dos profetas no passado, que vaticinaram esse momento. Isaías, Jeremias, Jó, tantos profetas maiores como os menores, o livro da lei e o livro da poesia dos Hebreus vai sinalizar que havia uma expectativa em torno disso. Então, as palavras de Jesus em Lucas 23, 46, quando disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nos mostram que todas as profecias estavam se cumprindo ali naquele momento. Mas há um terceiro ensino que nós podemos aprender das palavras de Jesus, ou seja, da sétima palavra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós aprendemos com a sétima palavra a voluntariedade do seu sacrifício, ou seja, ninguém estava tirando a vida dele, era ele mesmo que estava dando, entregando como sacrifício, com um aroma suave, as narinas do Pai. E ele já havia falado isso lá no Evangelho de João, está registrado capítulo 10, verso 28, quando ele, falando de si mesmo como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele disse que ninguém estava tirando a vida dele, mas ele voluntariamente estava entregando. Ou seja, nós aprendemos também a voluntariedade do seu amor. Mas há uma quarta lição gloriosa que nós podemos aprender com esta palavra registrada por Lucas no seu Evangelho, capítulo 23, verso 46. Meus queridos, esta declaração sinaliza a solução definitiva dos dramas provocados pelo pecado e seus efeitos na vida da humanidade. Jesus estava cumprindo tudo quanto havia sido proferido pelos profetas acerca dele, e agora sim ele estava consumando a obra da redenção. Meus irmãos, de fato, os judeus que estavam ali, sobretudo os discípulos que haviam acreditado que Jesus era o Messias, sabiam que agora sim, todos os dramas relacionados ao pecado na história da humanidade estavam sendo solucionados instantaneamente. Mas há uma quinta lição que nós podemos aprender das palavras de Jesus registradas por Lucas, no capítulo 23 do seu Evangelho, verso 46, a sétima palavra dele na cruz. As palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nos remetem também à confiança que o Senhor Jesus tinha no Pai. Ele sabe, por essa afirmação, que o Pai o ressuscitaria. Daí essa serenidade e confiança diante do terror da morte. Meus queridos, é a sua confiança de que ao terceiro dia ele de fato ressuscitaria, que faz com que ele enfrente todos os dramas da morte e o próprio juízo de Deus que viria sobre ele. E de fato esta é a quinta lição que nós podemos retirar de Lucas capítulo 23, verso 46. Mas ela nos dá mais um ensino. A sétima palavra de Jesus na cruz, ela nos ensina que Jesus descansou dos seus labores terrenos. Meus queridos, nós sabemos dos enfrentamentos, das dificuldades, das lutas enfrentadas pelo Senhor Jesus ao longo de toda a sua encarnação, mas agora então ele está descansando dos seus labores, está descansando daquela condição de luta que ele passou durante toda a sua vida. E veja como há uma relação do sétimo dia, quando Deus descansa dos seus labores na criação, e agora o Senhor Jesus que está partindo para o Pai e que vai estar agora e a partir desse momento à destra do Pai, exercendo a sua função medianeira, mas descansando de tudo quanto viveu, de tudo quanto sofreu nessa condição efêmera. Mas enfim, meus irmãos, a sétima palavra do Senhor Jesus na cruz nos ensina também que ela está a nos revelar a expressão final de uma vida de oração e de dependência de Deus. A última palavra de Jesus na cruz foi uma oração dizendo ao Pai:
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus queridos irmãos e amigos, nesse período em que nós celebramos a Páscoa, nós queremos dizer que com essa palavra, tudo quanto havia como sombras no Antigo Testamento, todo aquele ritual da Páscoa, se cumpre na pessoa do Redentor, do Senhor Jesus Cristo, do amado da nossa alma. Ele de fato, como disse o apóstolo Paulo em outro lugar, ele é a nossa Páscoa e ele foi desejado, ele foi o desejado de todas as nações. As nações aguardavam a sua vinda, o povo judeu aguardava a promessa de que tudo consumaria nele, de que tudo se cumpriria nele. E o salmista lá no Salmo 31, verso 5, registra exatamente as palavras ou as últimas palavras do Senhor Jesus na cruz, quando disse, Salmo 31, 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Que você tenha uma excelente Páscoa, que os seus olhos sejam de fato aclarados, que os seus ouvidos sejam de fato desimpedidos, para que você compreenda o que de fato significa a Páscoa e qual o seu valor para aqueles que confiam no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que foi imolado, que foi sacrificado, que foi moído na cruz do Calvário como propiciação pelos nossos pecados. A ele, meus irmãos e amigos, seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém.